Olá meus amigos, tudo bem? Sou Rafael Malmite, violonista de 7 cordas e bem-vindos ao meu canal. Aqui vocês sempre vão ter dicas, pequenas aulas, vídeos de mim aí tocando e desde já peço para vocês se inscreverem aqui no canal para receber as notificações, receberem os vídeos aqui no qual eu vou estar sempre falando bastante do universo do violão de 7 cordas. Bom, hoje eu estou aqui para falar de dois grandes mestres, acho que os dois maiores mestres desse instrumento. Um é o Dino 7 cordas, todo mundo já sabe quem é, né? A principal referência desse instrumento, o grande criador da linguagem, da forma de tocar o violão dessa forma, né, que a gente toca. E outro, um grande gênio do violão brasileiro, virtuose e também um grande discípulo, talvez o principal discípulo do mestre Dino, que é o Rafael Rabelo, que durante um grande tempo, né, antes de ter a sua carreira como solista, como concertista de violão, ele gravou muitos discos de choro e samba tocando 7 cordas de aço, né, e também foi uma grande referência desse instrumento. E bom, a ideia desse vídeo hoje é mostrar como o Rafael desenvolveu a sua forma de tocar o violão de 7 cordas de aço a partir da linguagem já proposta pelo Dino, né? O Rafael, durante uma época, assim, no seu início ao violão de 7 cordas, ele tocou tudo, tirou tudo, tinha tudo no dedo do que o Dino já tinha gravado até então, sabe? Caiu dentro, mergulhou na obra do Dino e a partir daí ele desenvolveu a sua forma de tocar, sempre baseado na linguagem do Dino, né? na linguagem do violão de 7 cordas, do Dino, da forma que o Dino tocava. Então, hoje eu vou fazer uma comparação de duas gravações, uma do Dino e uma do Rafael. Duas gravações de um choro que é um clássico, né? Que é o Vibrações. Mas acho que vale dizer que essa comparação que eu vou fazer não é de uma forma boba, de uma forma assim, né, a fim de criar uma polêmica, aquela coisa, sabe, infantil, não. Na verdade, comparar duas gravações para vocês entenderem como o Rafael entendeu a linguagem do Dino e a partir daí criou, né, como foi né, qual foi a fonte de criação do Rafael. É aquela coisa que as pessoas falam hoje, que é super importante, que é copiar primeiro, né, tocar igual primeiro, para depois você criar a sua forma de tocar. E foi o que o Rafael fez, na verdade, né? Ele mergulhou na obra do Dino e caiu dentro, tocou muita coisa, quase tudo igual, e a partir daí ele foi desenvolvendo, né, a partir da sua criatividade também, lógico, a sua forma de tocar, mas que foi baseada na forma do Dino tocar. E para isso eu vou usar o choro Vibrações, a gravação original do Jacó, que é com o Dino, né, com um trio de violões da época de ouro, Dino, Carlinhos e César Farias, né? E a gravação da Camerata Carioca com o Rafael no set. Beleza? O primeiro trecho aqui que eu escolhi para fazer esse paralelo entre a execução do Dino e a execução do Rafael no Vibrações é aquela chamada, que é a chamada para a parte B do choro, né? Essa é a chamada, né, que liga a parte A à parte B desse choro. Essa é a versão do Jacó, né, com o Dino tocando. E na versão da Camerata Carioca com o Rafael já mostrou aí a sua criatividade, a sua inventividade, né? Que é uma grande marca, na verdade, da execução do Rafael, do fraseado dele, né? Entretanto, tudo que o Rafael criou, a forma dele tocar, toda baseada na linguagem tradicional do Dino. Ele levou, é como se ele tivesse pego essa linguagem e levado à máxima potência, assim, né? Como se tivesse explorado todas as possibilidades. Eu acho que isso aconteceu de fato, né? Então, olha só, aqui um exemplo bem nítido, bem claro do que eu estou falando aqui, para vocês verem como ele criava, né, em cima de uma ideia já pronta, de uma frase já existente aqui.
né? Olha só o que ele fez nessa frase aqui do Dino, como ele fez. Legal, né? Eu acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre isso aqui, sobre esse assunto, é a gente perceber, antes de tudo, as semelhanças, né, e as diferenças entre uma e outra. Nesse caso aqui, dessa frase especificamente, tem muita coisa em comum. É quase a mesma frase, na verdade, se você parar para ver, a estrutura da frase é igual, né? Só que a primeira frase, que é, né, que é um grupo de semicolcheias, pausa no primeiro tempo, pararararararara. A frase que o Rafael fez depois é a mesma frase, porém com notas de passagem entre essas notas que já são da frase. Então aqui, o que ele fez? A frase é Si, Ré, Si natural, Si B quadro, né? Ré, Dó, essa bordadura aqui da nota real do acorde, né? O que ele fez? Entre o Ré e o Dó, ele botou, entre o Ré e o Dó, ele colocou um Ré bemol de passagem ali, entre uma e outra, né? Gerando uma notinha a mais, né? Então, ó, de novo, ao invés de, ele fez. A frase completa é. Aqui também, agora na continuação, tem uma pequena alterada aqui. Aí depois que ele caiu nesse Dó, ao invés de ir pro Si bemol, ele fez Lá bemol. Lá bemol chegando no Sol. E depois, para fechar, Ré bemol, Dó. O que ele fez aqui? Ele quis dar uma sensação de aproximação cromática nas notas do acorde. Então por isso ele escolheu não fazer Si bemol e sim Lá bemol, para chegar no Sol, que é a nota real do acorde, né, Dó7. E depois fez a mesma coisa para o Dó. Ré bemol, meio tom abaixo, resolvendo no Dó meio tom abaixo, né? Então na verdade alterou aqui, tirou o Si bemol que tinha na frase, e o Mi também saiu, trocando por notas de aproximação. Mas você vê que a ideia da frase, a frase está aí, a frase original está aqui, né? A semelhança, a sonoridade da frase está acontecendo, né? Lógico que com essas alterações feitas, ela, né, não é a mesma frase, claro, mas remete à frase original. É isso que eu quero dizer, né? Que a frase original, ela tá ali presente, você percebe a ideia, ele começa com a mesma ideia, né? E chega no Fá. Bom, o segundo trecho aqui que eu escolhi para fazer esse paralelo aqui entre as duas gravações é a frase que conclui, que fecha a parte B, né, para repetir o próprio B ou para levar para o A novamente. Na verdade, o Rafael fez duas variações para isso, tá? A frase original do Dino, da gravação do Jacó, é essa aqui. Bom, esse é um fechamento clássico, né? Na gravação da Camerata, aliás, na gravação do Jacó, o Dino fez as duas vezes o mesmo fechamento, né? E na gravação da Camerata, o Rafael fez duas vezes diferentes, também em cima daquilo que eu falei na anterior. Com a frase com o mesmo tamanho, com a mesma estrutura. Então, a frase, quando você ouvir agora, você vê que é diferente, de fato é diferente. Mas remete à frase original. Confere. Na verdade,
E a segunda, quando ele fecha o B, essa foi aqui, ele fechou o B para repetir o próprio B, né? Agora quando ele fecha o B para a música voltar para o A e finalizar, né? Ele já fez outra. Confere. Bom, vou falar um pouquinho também dessas duas frases de fechamento, tá? A primeira tem a ideia muito parecida também, só que a frase modifica mais em relação ao original, ele vai subindo na escala, né? A frase original é baseada no arpejo, do Fá6, né? Fá, Lá, Ré, volta no Dó, faz aquela cojatura, Si B4, volta no Dó, e sobe na escala de Fá, tá resolvendo Fá. Nessa segunda ele já vai com escala, sem arpejo. Escala de Fá maior, aqui até o Si bemol, e aqui ele dá aquele cromatismozinho de ligação para chegar no Dó, que dá até uma sensação meio abluseada aqui nesse, né, essa aproximação. Marca na oitava grave aqui, muda um pouquinho a rítmica também, né? Essa segunda já está mais parecida com a original. Na verdade, quase toda ela é igual, com o final um pouquinho diferente, uma pequena mudança ali no final, e uma mudança bem relevante. Olha como é que ele fez essa segunda. Ele foi igual, do mesmo jeito, em arpejo, Fá, Lá, Ré, no mesmo arpejo, né? Sendo que no Ré ele botou um efeitozinho aqui, um mordente, né? Aquela mordidinha, né? Beliscada para quem preferir. Ré, Mi, Ré, para dar uma ornamentada nesse Ré. Até aqui ele fez exatamente igual, porém ao invés de finalizar Ré, Mi, Fá, ele fez aquela mesma ideia lá daquela primeira frase que a gente viu aqui, fazendo aquela ideia de aproximação cromática descendo, ele utilizou, né? Sol bemol, volta no Dó, fecha no Fá, né? Dando aquela sensação de cromatismo descendo, né? Sol bemol, volta no Dó, Fá. Sempre lembrando que o Sol bemol ele faz um papel de sub-5, né? Então o dominante principal é o quinto grau, né? O Dó, no caso, Dó7 em acorde, né? Dó para Fá. Mas a gente também tem uma dominância aqui na nota encontrada um semitom acima da nota de resolução, né? Que é o famoso sub-5, ok? Então faz isso para justificar aqui essa nota de aproximação cromática. Bom, e o último trecho aqui que eu escolhi para fazer esse paralelo entre a execução do Dino e a do Rafael, aqui do Vibrações, é quando a música retoma o A, a parte A, logo no comecinho. Vamos conferir aqui. Bom, essa é a execução, é a original, é a frase da gravação do Jacó, a primeira vez da música. Porém, na própria gravação do Jacó, o Dino, quando a música repete e retoma o A, ele já não faz mais a mesma frase igualzinha, ele já faz uma variação, porém em cima da mesma ideia, porque o alvo é a mesma nota de chegada, então a dinâmica da frase é a mesma. Bom, repara que a estrutura da frase, das duas frases são muito parecidas, né? É como se a gente pegasse a primeira frase nessa segunda e dobrasse isso, né? A gente colocasse o dobro de notas, né? Para caber no mesmo tempo em que cabia a primeira frase. Bom,
E o Rafael, nessa gravação da Camerata, aproveitou a ideia do Dino, a variação do Dino, da sua própria frase original, e levou isso mais adiante, aquilo que eu estava falando no início do vídeo aqui, né? O quanto ele conseguiu potencializar a linguagem do Dino, que já era maravilhosa, ele conseguiu levar isso ao máximo, né? Então, olha o que ele fez aqui, a variação dele para esse mesmo lugar da música. Legal, né, gente? Bom, é assim que eu entendo como deve ser a criação, né, a nossa forma de fazer, né? Eu acho que as grandes referências da atualidade pensam assim também. Você vê os grandes violonistas aí em atividade, né? Todos tocam com muito fundamento, né? Você percebe a escola dos mestres mais antigos na forma deles tocar. Por mais diferente que toquem, né? Enfim, por mais que tenham abordagens diversas, né? Mas você percebe ali o quanto os mestres mais antigos influenciaram, né? São referências para essas novas referências da atualidade, né? Então, esse vídeo não deixa de ser uma dica aqui, né, de como estudar, de como ouvir, de como criar principalmente, né? Sempre a partir de uma ideia já pronta, já existente, né, de alguma coisa que esteja dentro da linguagem, né, do acompanhamento de violão 6 ou 7 cordas, seja como for. Beleza? Para fechar aqui, só para não restar nenhuma dúvida, obviamente quando vocês procurarem as gravações, a do Jacó a original e essa da Camerata, vocês podem perceber diferenças bem relevantes entre uma e outra. Por exemplo, o andamento, já deu para perceber aqui que são andamentos diferentes, e principalmente mudanças na harmonia. Mudanças, aliás, bem relevantes na harmonia, na versão da Camerata comparada com a versão do Jacó. A versão da Camerata tem um arranjo específico, porém o Rafael tocou de uma forma muito livre, né, dentro desse arranjo acontecendo. Tá? E de qualquer forma eu escolhi trechos, os trechos em que eu escolhi para falar aqui são idênticos tanto na gravação do Jacó quanto na gravação da Camerata. São trechos em que não tem mudança de harmonia, por isso eu escolhi esses lugares para comparar, fazer esse paralelo. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês possam aproveitar no estudo de vocês esse vídeo. Muito obrigado. Lembrando, quem quiser aí me seguir nas redes sociais, no Instagram, tá lá Rafael Malmit aqui, se inscrever no meu canal do YouTube. Muito obrigado e até breve.